en el cual no sé quién va a presentar el dedicado a la valorización del paisaje y la fenomenología y la experiencia del paisaje y de la movilidad. Francisco Magalhães, de Eduardo Brito Enríquez, que lo presentan dentro del Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio, y creo que Francisco, sí, luego después, quizá online, tendremos otra propuesta dedicada con los balnearios turísticos y, por último, un paisaje y los estudios de los geositios en Rocha dos Bordoes, en el uso del geoturismo. La presentación la tienes dejada. No. Si alguno de los que vais a presentar después, pero basta. No sé si quién va a presentar después, Nair o hay una de online. ¿Tú eres la última? Sí, pero tú eres Nair. ¿Tienes la presentación? ¿Ya está? Está bien. Sí. Pido también brevedad para poder tener al final algún minuto de debate, si fuera posible. Está muy prieto, sí. Bien, pues tienes la palabra para presentarnos la propuesta. ¿Está? La propuesta sobre paisajismo en movilidad. De acordo, obrigado. Ora, então, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui presentes, é sempre bom ter audiência. Na verdade, é um pouco dúbio se eu vou falar de turismo ou de paisagem. Na verdade, vou falar um pouco sobre os dois. E uma das grandes preocupações, há duas grandes preocupações deste trabalho. A primeira é problematizar o conceito de slow tourism e a segunda delas é apresentar uma nova forma de relação com a paisagem e como é que a experiência do bikepacking, que eu já vou explicar um pouco melhor do que é, como forma de turismo potencia uma nova forma de relação com a paisagem, valorizando isso a paisagem como um serviço cultural de ecossistema, em certa medida. Depois teremos que perceber exatamente o que é que eu quero dizer com serviço cultural. Pedi para passarem para o próximo slide, por favor. O advento da modernidade obrigado. O advento da modernidade e a consequente automação dos processos gerou um aumento inevitável de velocidade, o que fez com que houvesse, para falar em termos de Hannah Arendt, uma grande confusão entre bens de consumo e objetos de uso. O ritmo da automação fez com que a sociedade necessitasse de utilizar os objetos ao mesmo ritmo que eles eram produzidos para poder haver uma cadeia relativamente grande. Isto teve consequências enormes na sociedade desde o século XVII, século XIX, sobretudo ao nível do que se chamou depois, sobre um grande chapéu de acontecimentos, a globalização. E a globalização, como um processo ligado inevitavelmente ao aumento de velocidade, fez com que houvesse uma diferente experiência do mundo, e essa experiência no século XXI, com a pós-modernidade e com o destapar de todos os preconceitos modernos de sociedade e de desenvolvimento, foi posta a nu. Nesse sentido, o que era antes entendido como massificação global do turismo e de outras atividades, ou seja, como a grande globalização nos foi dada a conhecer desde os descobrimentos até praticamente aos dias de hoje, houve sempre formas de relação e de resistência a isso. Uma das mais recentes, que surgiu no início do século XX,
e que teve um grande aumento exponencial no século XXI com outros moldes, chama-se movimento pelo vento. Eu traduzo movimento pelo vento, o termo original da literatura é slow movement, e ele depois consumou-se em diferentes atividades mais específicas, entre as quais o slow tourism, que é o que nos vai interessar analisar, entre outras. No caso, ele caracterizava-se por uma resistência a uma globalização, uniformizadora, tinha em vista uma sustentabilidade ambiental, que não era a mesma ideia de desenvolvimento moderno, e ambicionava uma maior conectividade com as comunidades e os territórios locais. Esta forma de slow tourism está baseada em 3 componentes principais: a viagem lenta, o consumo lento e mobilidades suaves, entre as quais um dos exemplos paradigmáticos deste movimento de turismo lento, tendo em conta estas 3 Pois eu sei, já percebi. Parece ser o cicloturismo, e vamos agora ver depois o que é que isso significa. E esse cicloturismo, em relação à nova forma de slow tourism, tem vindo a aumentar na Europa. Não há dados muito estáveis quanto a isto, porque é muito difícil de quantificar, e o cicloturismo depois também se divide em diversas atividades, em atividades com duração superior a um dia, em atividades só de um dia ou de várias horas, em atividades com caráter mais lúdico e outras com caráter mais desportivo, e portanto é muito difícil de ter dados quanto a isto, mas, por exemplo, o Veloland, que é uma das entidades da União Europeia que faz relatórios sobre a atividade do cicloturismo na Europa, diz que em 2019 já havia 33,4 milhões de viagens com duração superior a um dia no espaço europeu, em média por ano. Aqueles 3 pontos traduzem-se depois em termos fácticos de atividade em distâncias curtas, numa ênfase na experiência da viagem e não apenas numa deslocação quase atenuada entre ilhas que interessava visitar. A experiência da viagem é a própria experiência que interessa nesta atividade, e a escolha de meios de transporte amigos do ambiente. Esta forma de experiência, ou seja, o cicloturismo, na variante do bikepacking, constitui-se pela articulação entre o cinético e o ficar transitório, ou seja, entre a viagem de bicicleta e o acampar, e isso exige uma articulação entre 3 componentes: o humano e as materialidades de bicicleta e tenda. Isto, do ponto de vista ontológico ou epistemológico da experiência da paisagem, põe um problema, que é a experiência da paisagem que é feita não é mais a mesma experiência que o humano poderia fazer por si, mas é uma experiência que é mediada por materialidades. E só a relação entre o humano e essas materialidades permitem esta forma de experiência. A deslocação não tem como mero facto, mas é uma experiência corporizada e plena de significado. Aqui, o que está em causa é o paradigma das novas mobilidades, onde Tim Creswell fez notar que, ao contrário do que era visto na modernidade com a abstração do espaço como do ponto de vista quantitativo, que era apenas a relação entre 2 pontos, o que ele fez notar é que a relação entre 2 pontos é determinada não por a ida de um ponto ao outro, não só pelas relações logísticas entre as 2 coisas, mas o próprio momento do movimento pode alterar a componente total da viagem. Ou seja, cada um dos momentos, o movimento não se define, como diz Bergson nas suas teses sobre isto, e Gilles Deleuze depois vai explorar isto em maior profundidade, não se define por um conjunto de cortes imóveis na diferente experiência, mas define-se pela experiência total, e cada um dos momentos pode mudar toda a experiência. E nesse sentido, a deslocação aqui é entendida desse ponto de vista como um facto total, uma experiência imersiva e corporizada do bikepacker. O movimento pelo vento e o turismo pelo vento promovem, portanto, uma maior vivência da paisagem, segundo várias referências bibliográficas, e é sensorialmente mais rico. Neste sentido, o que interessa questionar, e torna-se interessante perceber de que forma é que a prática do bikepacking permite ao ciborgue cinético, como já vimos na articulação do humano com as materialidades, a criação das disposições afetivas mais fortes na relação com a paisagem. Neste sentido, foram explorados 3 objetivos específicos para responder à grande questão, que é quais são as disposições afetivas envolvidas na forma de relação do ciborgue cinético com a paisagem na prática do bikepacking. A metodologia de recolha de dados foi, sobretudo, uma metodologia que eu quis enquadrar como uma etnografia da mobilidade, porque eu utilizei métodos etnográficos, sobretudo baseados em observação participante e em entrevistas em profundidade.
Fiz 21 entrevistas em profundidade. O trabalho de observação participante teve uma duração de praticamente 2 anos, porque não é fácil perceber a experiência das pessoas, ainda para mais quando se trata de articular diferentes experiências na tentativa de perceber o que é que esta forma de viagem potencia. E as entrevistas em profundidade não foram esclarecedoras só por si, porque foi preciso ir para o campo com as pessoas, fazer a prática com as pessoas, para perceber do que é que elas estavam a falar. Isso é uma coisa que não foi possível logo nas entrevistas e, portanto, a observação participante foi muito demorada, a transcrição das entrevistas também teve muito tempo e foi sempre acompanhada pelos diferentes participantes, o que foi muito útil para o trabalho. Posto isto, eu vou caracterizar primeiro a prática do bikepacking e depois vou falar das disposições afetivas. Vou fazer uma caracterização muito sumária da prática. Como já disse, ela resulta da articulação entre o humano e as materialidades bicicleta, tenda e também a bagagem, que é um facto importante e que vamos já passar a ver. E a relação, o bikepacking, os bikepackers chegam ao bikepacking por já terem uma outra relação com outras formas de cicloturismo, pelo menos na grande franja de pessoas que foram aqui inquiridas. O que foi dito é que elas já tinham uma forma de relação com o cicloturismo, portanto já se relacionavam com o pedalar, com a bicicleta, e entenderam que isto era uma forma de poderem fazer férias conciliando também com essa parte. Isto leva-nos já a uma primeira questão, que é muito importante, que é esta atividade não é uma atividade puramente lúdica, é uma atividade que tem também uma componente desportiva. Isto, do ponto de vista da experiência da paisagem, vai pôr problemas, porque ao contrário da caracterização que é feita do quadro teórico desta atividade, tendo-a como um turismo-vento, geralmente, na verdade o bikepacker, por vezes, pela componente desportiva, pode ter uma vontade de acelerar e desligar-se da paisagem e concentrar-se especificamente na sua experiência em cima da bicicleta. E, portanto, isto é uma das formas de problematização do quadro teórico que está em causa. Há uma componente de adição ou vício e as pessoas tendem a agrupar-se em grupos até 5 elementos, não costumam ser mais do que 5, onde o principal motivo de agrupamento é a conciliação com uma atividade social e, ao mesmo tempo, o problema da segurança de estarem na estrada, etc., e de terem sempre um grande apoio. Isto leva a que haja nesta experiência um isolamento e, simultaneamente, uma convivência entre os diferentes praticantes. E outra coisa interessante que foi tida na caracterização da experiência foi o facto de haver um recurso a outros meios de transporte para se agruparem ou partirem em determinados locais. Isto problematiza mais uma vez o quadro do slow tourism, porque não há só uma preocupação com a mobilidade verde, ou seja, a preocupação ambiental não é totalmente evidente, porque há um recurso a outros meios de transporte para poderem fazer esta experiência e, portanto, ela tende a ser uma experiência mais turística e mais lúdica, sem grandes preocupações desse tipo. A escolha dos trajetos é muito variável e há uma componente de grande flexibilidade ao longo do trajeto, onde o próprio humano envolvido com as suas materialidades tem liberdade de decidir os caminhos a seguir, etc. Isto eram algumas citações das entrevistas, eu vou passar à frente por uma questão de economia de tempo. Portanto, do ponto de vista da materialidade, ou seja, das relações que o humano tem que estabelecer com o mundo material, o que há é uma articulação do ciborgue cinético, além da bicicleta e da tenda, também com uma bagagem e outras mobilidades. Essa bagagem é sempre variável, tendo em conta várias questões. As características do território, naturalmente, a meteorologia, a duração da viagem e o grau de dificuldade do percurso, o facto de terem que ter ou não mais mantimentos, o facto de terem que ter mais ou não autossustentabilidade, etc. Depois há um conjunto de elementos comuns que têm que ver com alguns gadgets eletrónicos, o caso dos GPS. Aqui é um dos casos de uma viagem que foi feita no âmbito deste estudo, por mim. A presença de elementos para cozinhar ou de alguma forma para terem uma manutenção que lhes permita, e elementos de manutenção da própria bicicleta, que são naturalmente muito importantes quando se está a falar de uma viagem de vários dias, onde
onde está em causa isso. Depois já há a questão do saco-escama, das ferramentas de manutenção, e tudo isso, mais uma vez, também tem a ver com essa forma. Portanto, nesta atividade caracterizada por isto, a experiência da paisagem tem que ver, como eu já disse e enunciei, portanto agora aqui vou enunciar muito brevemente, é apenas um elencar do que já fui dizendo, não só com uma componente de lúdico, mas também com uma componente de superação física, e isso põe um problema da percepção subjetiva do ritmo e do que se chamava até agora o slow tourism. Depois há uma outra questão que tem que ver com a multissensorialidade e com a exposição às diferentes componentes da paisagem, que sai mais enriquecida do ponto de vista destes bikepackers que foram entrevistados, e do ponto de vista da flexibilidade da experiência, o ciborgue cinético pode determinar as suas espacialidades e temporalidades com base nas suas disposições, no seu cansaço, etc., e no sentido de descoberta, ou seja, a cada esquina pode explorar uma nova rua se assim o quiser. E essa é uma das componentes principais deste tipo de atividade. E depois a contemplação e o contacto multissensorial mais perto da paisagem também é muito importante. Do ponto de vista da experiência total da viagem, ela é uma experiência, como eu disse, é uma experiência do movimento na totalidade e que cada momento pode mudar a totalidade da experiência da paisagem. Há uma ênfase no cinético, não há uma grande preocupação com o sítio onde se dorme, é quase do ponto de vista instrumental para poder haver um cinético, portanto há um descanso. A televisão desligou-se, eu não sei se é suposto eu fazer alguma coisa. Pronto, do ponto de vista do descanso, há um caráter de continuidade no espaço, ou seja, o espaço não é tido como... O espaço não é mais percebido como um conjunto de ilhas que tem que ser ligado pelo movimento. O movimento é a própria experiência que está em causa. Obrigado. E as múltiplas possibilidades de contemplação e caminhos a seguir, e neste sentido há um papel ativo do humano na própria experiência da paisagem, que passa a ser mais ativo do que era até agora. Estas são as principais conclusões que eu tinha a apresentar, uma problematização do conceito de slow tourism, e depois uma questão que tem que ver com a maior flexibilidade da experiência, e que, portanto, mas vou ter que acabar aqui, portanto não vou explorar, deixo depois para as questões se quiserem ser assim. Desta forma, esta atividade tem uma relação com a paisagem natural do ponto de vista da sua valorização como um serviço cultural de ecossistema, onde as pessoas são permitidas a fluir de uma forma mais autónoma. E pronto, e termino aqui. Obrigado por la tua presentación. Yo estoy recordando a un compañero que desde hace años, él es geógrafo holandés y viaja en bicicleta. Luego falamos. Y no ha podido estar aquí porque está ahora en Ámsterdam en otra actividad, pero habíamos pensado contar con él. Bien, vamos a pasar a la tercera de las comunicaciones que teníamos. Aprovechando los geositios y el geoturismo. Ayer en el trabajo de campo pasamos por una zona que, aunque no fue dicha porque el interés de ayer era fundamentalmente esos espacios literarios y relacionados es un geositio, un geoparque desde hace 3 años, y pudimos ver ese encajamiento del Mondego, esos pasadizos, esas cuestiones. Por tanto, muy pertinente esta propuesta. Tiene la palabra Nair para hacer la presentação. Obrigada. Bom, bom dia a todos, quem é bom dia, né? Bom dia, né? Sim. Então, a minha temática, na verdade, é um tema que eu estou desenvolvendo ainda, porque eu mandei para o evento
trocado. Então, mas como eu estou desenvolvendo, eu já tenho outros resultados, dá para eu trabalhar um bocado em cima disso. Havia 2 resumos e eu acabei mandando Na verdade, eu vou trabalhar mais a outra parte do que o uso próprio geoturístico, que ainda não tenho assim resultados mais apurados, né? Bem aqui. Vamos ver se primeiro vou me familiarizar aqui com. Tá. Aqui com. Tá. Ali do meu lado direito, a última, que faz parte do grupo ocidental. E depois nós temos as outras 8 ilhas, né, que umas fazem parte do grupo central e do grupo oriental. E a Ilha das Flores, então, é uma das freguesias. Se eu conseguir passar. Então, os concelhos são Santa Cruz das Flores, ao norte, e a Laje das Flores, ao sul. Esse concelho de Santa Cruz e a Santa Cruz e a Laje das Flores, né? Nós temos, então, as freguesias de Lomba, Fazenda, Lagedo, Mosteiro, Fajã, Fajanzinha e Fajã Grande. Essa é a estrutura, a qualidade de paisagem com que é composta a Ilha das Flores faz com que você tenha um interesse muito grande em fazer pesquisa dessa natureza. Além de ele ser também um geopatrimônio, tombado juntamente com as outras 9 ilhas do restante dos Açores, né? Ainda temos ali tombados vários geossítios, e alguns eu tenho já um trabalho publicado com os 14 geossítios, embora aqui eu esteja trabalhando só 3 deles, né? E a grande geodiversidade e também biodiversidade, né, consecutivamente representadas, e muito mais a geodiversidade nos geossítios. Então, a área que compõe os geossítios são elementos de geodiversidade e foram selecionados como os melhores pontos documentados que testemunham a história geológica e geomorfológica da ilha. Embora muito mais, né, geológica, a fala é muito mais em cima da geologia, quando nós falamos de geossítio, do que da geomorfologia, mas ela é muito representativa dentro da geomorfologia, né? Então, ela, por conta dessa estrutura geológica e geomorfológica dela, e também paisagística em si, eu já falo alto, não sei se precisa também, mas tudo bem. Por conta dessa estrutura dela que os ambientes ou a paisagem da ilha é utilizada no turismo natureza, geoturismo e ecoturismo, mas todos eles ainda em fase, a gente poderia dizer, embrionária. Bom, o próprio turismo em si, né, tirando as modalidades, se a gente for falar, ele já é quase que de natureza muito recente, né? E as modalidades de geoturismo, por exemplo, turismo de natureza, que engloba o geoturismo e o ecoturismo, eles são mais recentes ainda. Então, pela preservação da paisagem da ilha, é que se utiliza muito mais os ambientes dentro dessas modalidades. E também porque a Ilha das Flores, eu não sei também quem conhece a Ilha das Flores, quem já foi à Ilha das Flores, a Ilha das Flores ela tem todos esses locais que eu coloquei, essas freguesias, mas ela tem aproximadamente 3.500 habitantes só. Então, dá mais ou menos 800 habitantes num concelho, 1.200 no outro, e o restante é distribuído em todos os outros demais concelhos. Como hoje de manhã aquele senhor estava falando justamente dessa saída da população, dessa questão, lá também, há uns anos atrás, e nós não temos muita estatística disso,
já viveram lá mais de o dobro dessa população. Alguns anos, que a gente fala, é quase 50 anos. Hoje, então, ela está reduzida a esse tipo. E também o meio de transporte, já falando agora, é muito restrito para aquela região. Nós não temos meio de transporte de barco, e depois que teve aquele problema climático, né, em Laje das Flores, que destruiu o porto, nós também não temos embarcações que chegam àquela região. Então, a ida para essa região sempre é de ônibus. Então, a investigação sobre o geossítio do 1 e 2, né, que são das Lagoas, e o geossítio 6, que é a Rocha dos Bordões. O geossítio das Lagoas, então, localiza-se nessa parte central, que vocês estão vendo, aparecem as lagoas, né? E na parte do platô central. E o geossítio da Rocha dos Bordões, ela também está no platô central, mas entre uma área mais elevada, entre a cota ali de 600 a 800 metros, que é na parte central, há uma cota de 300 metros, que é onde se localiza eu posso ficar aqui? Onde se localiza aqui a Rocha dos Bordões. Aqui nós temos os 15 geossítios que fazem parte da... Acho que ele não está funcionando. Não sei. Nós temos aqui os 15 geossítios que fazem parte... Posso deixar? Vocês estão conseguindo? Tá. Então, nós temos aqui os 15 geossítios que fazem parte das Ilhas das Flores, que já estão todo mapeados, e eu já publiquei num outro trabalho, né? E esses 15 geossítios, nós temos, entre os 15, nós temos 6 prioritários. Alô? Nós temos os 6 prioritários, e os demais, né, são, eventualmente, com um pouquinho menos de importância geológica, mas todos os 14 estão mapeados entre a Ilha das Flores, exceto esse que é na Ilha de Monchique. Bom, como eu já coloquei para vocês, então, quais que eram... O das Lagoas são esse aqui, esse, e a Rocha dos Bordões. Né? Então, são esses 3 geossítios que eu estou... Tá. Então, a justificativa é por conta, já como eu comentei, da variedade de paisagem, né, de uma variação de paisagem entre a geologia e a geomorfologia, e também de natureza, tanto da avicultura, das aves mesmo, né, que tem naquelas lagoas, e também do tipo de vegetação, que é quase que rasteira, pouco arbustiva, que é do cedro, né, do cedro do mato que eles têm lá, e também das flores exóticas e nativas e exóticas, né, que até o próprio nome da ilha se dá por conta de uma flor amarela que aparecia no começo da colonização e que deu o nome da ilha, a Ilha das Flores. O objetivo é destacar a importância da geodiversidade nas paisagens que formaram os geossítios da Ilha das Flores, especialmente das Lagoas e da Rocha dos Bordões, que também já foi colocado aqui, seu valor no uso turístico. Né? A metodologia, eu usei vários autores da teoria da paisagem, e menos autores já do geoturismo, embora eu tenha trabalhado, não tenho muita facilidade assim, ser expert de falar, mas eu já trabalhei com o curso de Turismo e Meio Ambiente, trabalhei muito com autores do turismo. E aqui eu só coloquei a Edir Balacerre Rodrigues, porque também é uma geógrafa, e alguns de vocês têm conhecimento, né, dos livros dela, mas tem outros autores, sim. E, dentro da paisagem, o que mais se destaca seria o Salim da Chave, que é um cubano, né? E os demais também são Parsage, Lablache, o Sochava, que as pessoas conhecem, e também o Bertrand, que faz uma grande discussão sobre isso. O Passos, que também faz parte dessa, né? E autores assim que eu usei para fazer para a teoria geral, né? E na Ilha das Flores eu fiz então questionários, tenho questionário e depoimento com os nativos, as pessoas nativas da ilha, e também com alguns turistas que estavam na época que eu fiquei na ilha. Né? Eu fui por 2 vezes na ilha, fiquei por 15 dias. A ilha é pequena, como eu falei para vocês, dá para transitar toda. A maioria das pessoas vão lá e elas andam de mochila,
a pé, porque não há pouquíssimos carros para aluguéis, então você não tem assim, por que não faz isso, por que não faz aquilo? É difícil. Então o turismo mesmo, ele é quase que levado a ser desenvolvido nessas áreas, porque não há uma infraestrutura de pessoas que querem ir lá se divertir e fazer uma vida de rico, porque os hotéis são poucos, né, e não há nem carros para aluguéis. Nós tivemos dificuldade, tivemos que alugar um particular na época que fomos lá. Então, esses questionários foram mais utilizados, e fotografias de tiragem, mais utilizados nos outros trabalhos. Aqui, ainda colocando dentro dos resultados, né, dentro da geodiversidade e biodiversidade, nós utilizamos alguns dos autores, né, como o Lima, o Azevedo e o Gray, que todo mundo conhece, porque eles fazem uma intervenção de diferentes maneiras de ver geopatrimônio, geossítio, né? Alguns falam que, então, a geodiversidade, dentro da geodiversidade está o material do geossítio estão dentro da geodiversidade e assim por diante. São esses autores que fui utilizando. E daí, aqui tem 2 conceitos de geossítio, que também acho que não há muito interesse em ver. Aqui nós temos uma localização, novamente, né, do espaço onde é na unidade de paisagem 5, onde está 2 dos geossítios, né, e a Rocha dos Brandões está na unidade de paisagem 6. Aqui tem o geossítio 1, né. Dentro do geossítio 1, então, nós temos a lagoa, nós temos ele localizado na floresta do Morro Alto, né, com uma área... Oi? Tá. Tem que ser mais rápido, é isso? Tá, então, eu vou só passando mais as paisagens, né? Aqui, então, nós temos a caldeira da Lagoa Branca, caldeira da Lagoa Seca, caldeira da Lagoa Negra e a caldeira da Lagoa Comprida. Então, a estrutura geomorfológica de planaltos que você tem em volta dela, que elas são mais especificadas. E essas regiões das caldeiras, tanto dessas 4 como das outras 2, que, segundo o geossítio, são as áreas mais visitadas mesmo dentro da Ilha das Flores. Aqui, novamente, é um mapa geomorfológico, então, 2 unidades de paisagem, a hora periférica e o maciço central, que é interiorano. Aqui nós temos a Lagoa Negra, que é que tem a maior profundidade, né? Nós temos em torno de 106 metros de profundidade, enquanto as outras 2 giram em torno de 10, né? Que são aquelas lagoas rasas, a 33. Aqui está mais explicando dentro dessas caldeiras como que é o processo que foi criado, porque elas são de afundamento, né? Não são de condutos vulcânicos. Aqui aparentemente, então, essa lagoa é a Lagoa Branca, aparentemente ela é pequenina, mas ela é muito extensa, e aqui nós temos todo um tipo de vegetação diferenciado. E aqui também são as profundidades das lagoas, que nesse momento, agora, como... Essa é a Lagoa Funda e a Lagoa Rasa. Nós temos ela aqui novamente, no mesmo desenho. Lá em cima, a Lagoa Negra e a Lagoa Comprida. Né? E a Lagoa Seca, ela tem um período do ano em que ela tem água, que é só no inverno. E depois ela se torna mais seca. Então, nesse dia, eu tirei essa imagem com ela assim. Os tipos de geodiversidade que nós temos, né, dentro de alguns tipos de aves, né, e espécies exóticas, que ela é muito conhecida pelas hortênsias, mas, na verdade, a ilha, né, ela recebeu esse nome, foi por conta da flor amarela que eu comentei com vocês, que é essa flor aqui, né? Solidargo, semprevilis, aquele lá é o solidargo. Então, ela foi conhecida por essa flor aqui, só que essa hoje não existe praticamente mais na ilha, só em alguns pontos. Existe essa daqui, as pessoas vão para a ilha e confundem, mas essa aqui é uma exótica e é uma flor que se espalha muito rapidamente, mas a verdadeira é aquela lá, solidargo. Daí tem aqui da Rocha dos Bordões, eu só vou passar então as imagens para vocês verem como que é a rocha e o entorno dela, né? Ela, na verdade, a Rocha dos Bordões, ela tem essa disjunção prismática, que é por conta do período
de formação e do tipo de resfriamento, e ela tem em torno de 570 mil anos já, né? E ainda se mantém intacta com com aquela disjunção que ela tem aí. Aqui ainda é ela. Aqui eu vou só estar colocando algumas das áreas bem nítidas da disjunção que ela tem, né? Disjunção prismática, que essa parte aqui, que não dá muito para ver no outro, tem até 30 metros de altura. Aqui são já trabalhos, então, que já foram publicados, para quem tiver interesse, né? Que esse é um dos trabalhos publicados, já dentro da parte cultural daí da ilha. Aqui, esse aqui também não vem do interesse, né? Esse é outro trabalho publicado, e daí bom, as considerações que ainda faltam na Ilha das Flores, muito investimento por parte do poder público, todas as esferas do poder, não só do conselho ali, né, só dos conselhos, mas que venha de toda a região, inclusive do continente, porque eles têm pouca, como que se diz, pouco investimento nessas áreas ainda de turismo. E o número de turistas que visita a região é em torno de... desculpa. O número de turistas que visita a região, então, fica em torno de 100 a 200 por mês no inverno e no outono, em torno de 1.500 a 1.800 no período de verão. Então, numa média, eu daria ali entre 12 e um pouquinho mais mil, né, turistas, e que já é muito para a estrutura que tem na região, que não é como nos outros lugares, né, nas outras, tipo São Miguel e tal. Então, já é bastante. Esse é um dado que tem outros dados também disso aí, mas é o que eu posso falar no momento, tá bom? Obrigada. Gracias por enseñarnos en la Isla de las Flores. Es una asignatura pendiente el visitarla. Y vamos a pasar a la última de las comunicaciones. En este caso será una presentación online sobre los atractivos tradicionales y nuevos de los balnearios turísticos en el nordeste de Brasil. Y, por tanto, tenemos con nosotros a Alexandre Pereira, que nos va a presentar esta comunicación, supongo que en nombre también de sus compañeros. En la distancia ruego también brevedad y puedes ligar para hacer la presentación. ¿Es posible? Sí. Bom dia. Bom dia. Me escutam bem? Bom dia, já se te escuta. É um prazer oportunidade, agradeço a oportunidade, agradeço em nome dos demais autores a oportunidade para fazer a exposição de um dos nossos trabalhos, do nosso grupo de pesquisa, que envolve pesquisadores da Universidade do Estado do Ceará, no Nordeste do Brasil, e também da Universidade de Pernambuco. São 3 autores, eu me chamo Alexandre Pereira, como colega também pesquisador está o professor Bertrand Kozik, da Universidade de Pernambuco, e o professor Eustógio Dantas. Eu não sei se o professor Eustógio Dantas está linkado, mas eu passaria inicialmente a palavra para o professor Bertrand, que fará a apresentação inicial, e na sequência eu continuarei. Por favor, Bertrand. Bom dia, gente. Tá tudo ok? Todo mundo tá me ouvindo? Ok. Ok, perfeito. Bom dia a todos, então. A gente entendeu que realmente o tempo de apresentação é curto, então a gente vai tentar realmente ir ao essencial, tá? Bem, então, como introdução, a gente pode obviamente, tratar um pouco os espaços litorâneos como inscritos numa periodização de tempo longo, tá? Tempo longo à escala, vamos dizer, de um século e pouco, tá?
E, obviamente, esse patrimônio material e imaterial, tá, vai instigar, vai propor, vai, como dizer, inspirar práticas de lazer contemporâneas nas estações balneárias, que seja de inverno e de verão, tá? Então, primeiro numa perspectiva mais elitista, tá? Com o tempo, a gente assistiu então a uma difusão, a um fenômeno de massificação das práticas de vilejamento e do turismo, tá? Bem, então isso vai se consolidar num primeiro momento em algumas regiões, principalmente na Europa, tá? Primeiras estações balneárias, bom, não vou entrar em detalhe, mas tem um monte na Inglaterra, na França, e então na Áustria, etc. E então, pouco a pouco também a difusão, então, dessas modalidades de lazer a partir da escala mundial e notadamente dos trópicos, dos países do sul global, tá? Então, o século XX aparece como um pouco representativo, tá, do momento de difusão dessas práticas de lazer associadas à ambiência litorânea nos trópicos, tá? Não podemos esquecer que podemos até falar de invenção das águas quentes, tá? Nesse sentido, quando a gente começa a realmente introduzir a prática de praia, a prática esportiva, naturalmente através do surf, da natação, tá? Então, isso realmente é de uma, assim, extremamente recente, tá? Bem, então, cientes da existência, da coexistência, tá, de gerações de estações balneares, a gente se propôs a, então, focar sobre o papel de novas práticas náuticas, notadamente associadas às marinas, e também a campos de golfe, tá, na formação e reinvenção desses balneários turísticos e litorâneos, tá? Então, a gente escolheu alguns casos regionais na França, notadamente em torno da cidade de La Rochelle, no litoral atlântico, na França, e Marseille, no litoral mediterrâneo, tá? E, obviamente, no Brasil, principalmente na região Nordeste. Então, a diversidade dessas experiências, tá, vivenciadas nos blocos dos países ocidentais, vai também, ao contraponto aos ocidentalizados, tá, do qual o Brasil faz parte, vai nos permitir, então, alcançar um pouco, identificar algumas receitas de, vamos dizer, implantação, incorporação de espaços litorâneos à dinâmica, novas dinâmicas de lazer, tá? Bem, então, primeiro ponto, as marinas têm os balneários franceses no Nordeste e no Nordeste do Brasil, tá? Então, na França, as marinas campos de golfe partiram, então, de uma atividade, no início, nos princípios, um pouco a caráter elitista, tá? Mas rapidamente foram se democratizando e essas práticas, novas práticas, principalmente ligadas à marinas e à náutica como um todo, começa a realmente se incorporar e se inserir nos debates políticos local, tá? E notadamente na construção dessas infraestruturas que demandam muitos espaços, que têm um impacto importante também no ambiente. Então, pouco a pouco, essas discussões vão se introduzir, tá? Não podemos esquecer também que tem uma combinação entre dinâmica e atividades imobiliárias, tá? E o turismo e o lazer, tá? Então, tudo isso também se insira num contexto de renovação, de reorganização dos litorais à escala mundial, tá? E notadamente no âmbito portuário, tá? A partir dos anos 50, no mundo, a gente assiste a uma transformação dos sistemas portuários no mundo. Os portos, então, industriais, extremamente espaços repulsivos dentro dos centros urbanos, começam a sair do centro das cidades gradativamente para se deslocar a alguns quilômetros, dezenas de quilômetros às vezes, para liberar, então, amplos espaços centrais
no coração das cidades, tá? Então, essa reorganização vai, obviamente, facilitar a formulação de novos projetos e, em particular, do desenvolvimento da náutica, tá? Então, vários projetos de construção de marinas. Na França, a gente tem um número importante, tá? 430 portos marinas no território, que representam, então, em torno de 220 mil vagas molhadas, tá? Então, dentro das marinas mesmo. E, do outro lado, se a gente compara justamente a um país continental como o Brasil, a gente vê que há apenas 46 mil vagas, tá? Dentro dos quais somente 7 mil em marinas, tá? Numa escala brasileira. 39 mil em portos secos, ou seja, os barcos são tirados da água e são colocados em um lugar específico para armazenamento, tá? Bem, então, essa distribuição, obviamente, é fortemente desigual à escala brasileira, em comparação, por exemplo, ao caso francês, où a gente nota uma certa regularidade e realmente uma democratização ampla de todo o meio náutico, tá? Então, nesse contexto, realmente há uma grande discrepância, tá? Como o Brasil. Se a gente analisa a escala nacional, o Brasil, a gente tem, então, também um posicionamento muito mais significativo da região sudeste, tá? Que apresenta um pouco mais da metade das vagas em portos secos e em marinas a nível nacional, tá? Enquanto regiões como o Nordeste, por exemplo, se situam na segunda posição, tá? Então, a gente ali tem um elemento importante também a destacar, que a região Nordeste aparece no mapa como sendo um dos focos do desenvolvimento da náutica em particular, e também dos campos de golfe. Meu colega entrará mais em detalhe daqui a pouco, tá? Bem, então, a maioria das marinas no Brasil é um dos problemas identificados, tá, para a difusão do meio náutico é justamente que são marinas privadas, tá, que dependem diretamente do aluguel de vagas, tá. O valor basicamente é em torno de 85%, tá, dos custos que estão sendo praticados, vamos dizer, nas marinas. Então tem um uso extremamente restrito, tá, que geralmente são os proprietários de barco ou dos empreendimentos, sendo também poucas instalações que podem acolher um público, tá, externo, ou seja, estou pensando em escolas de náutica, ou para velejar, tudo que é a prática ou então a apresentação dessas atividades a um público mais amplo, a desenvolvimento de associações esportivas, etc., isso ainda é extremamente tenue no caso brasileiro, tá? Então, a evolução do setor náutico no Brasil se fez em detrimento do meio náutico. A gente tem um desenvolvimento extremamente focado a partir de realmente nichos, mas que não promove uma democratização mais ampla desse tipo de prática, tá? Então, nesse contexto, a gente vê alguns projetos que podem parecer um pouco como receitas aplicadas, tá? Copiadas, vamos dizer, de outros ambientes, outras regiões, tá? Nesse contexto, Recife se destaca. Recife, então, uma cidade do Nordeste, importante, do estado de Pernambuco, e a Recife a gente entra numa dinâmica um pouco diferenciada da escala nacional, no sentido que há realmente investimentos repetidos e tentativa justamente de incorporar mais essa atividade, o meio náutico, vamos dizer, a realidade metropolitana, tá? Então, também não podemos esquecer que, de fato, Recife comporta algumas estações, alguns balneários mais visitados do Brasil. Estou pensando na estação de Porto de Galinha, por exemplo, mas não somente, tá? Então,
Ali há novidades que merecem ser acompanhadas, notadamente a construção de uma hotel marina importante em plena cidade, renovação de toda a orla portuária, dos velhos armazéns, etc., que vão contribuindo justamente para uma maior visibilidade, maior aproximação do meio náutico em geral no contexto do turismo no Nordeste brasileiro. Vou passar a palavra, então, agora ao meu colega Alexandre, que vai justamente um pouco focar sobre os campos de golfe e concluiremos nosso trabalho. Obrigado. Agradeço, Bertrand. Então, sendo objetivo na circunstância, à medida que Bertrand já fez o anunciado, que a região Nordeste do Brasil vem, aos últimos 20 anos, recebendo investimentos públicos, né, e privados, os públicos na construção de infraestruturas de acesso, sobretudo rodoviárias e aeroviárias, com os aeroportos internacionais, e privados com investimentos em empreendimentos imobiliários e turísticos, né? Que em alguns lugares utiliza-se o termo turismo residencial. Nessa constituição das novas gerações de balneários, né? Que essa atualização, como o Bertrand já coloca, esses balneários foram abertos inicialmente pela disseminação das residências secundárias, que ainda são presentes, inclusive no último censo, agora divulgado ontem, mostrou-se um dado de elevação desse número de 2010 a 22 em 70%, demonstrando a importância das residências secundárias, além das cadeias hoteleiras. E o que nós aqui estamos analisando é o que de novo há, né, se isso é de fato importante e já é caracterizador desses balneários. Bertrand há pouco falou das práticas marítimas vinculadas à náutica, sobretudo as marinhas, médias e grandes embarcações. Nós vamos já mostrar uma cartografia sobre isso. E outro elemento que testamos foi a presença dos campos de golfe, porque no início dos anos 2000 houve uma forte publicidade de investimentos estrangeiros, portugueses, espanhóis, franceses, a fim de construção dos complexos turísticos imobiliários, que são, na verdade, estações que nascem do zero, planejadas e articuladas com muitas atrações, dentre elas as segundas residências, e a inovação nesse caso seria a inserção do campo de golfe. Então, passados esses 15 anos, o que nós percebemos é que, inclusive pelas crises que aconteceram a partir de 2008, muitos desses projetos não saíram do papel. Os campos de golfe que nossa pesquisa constatou estão na casa dos 7 ou 8, mas, na verdade, um está em construção, conforme nossas investigações a partir de entrevistas com os gerentes desses complexos e também com acompanhamento dos relatórios e outros estudos, nós verificamos que há uma grande dificuldade na atração, isso no Nordeste, da atração de praticantes internacionais, porque os praticantes já acostumados com o golfe, eles esperam um grande número de campos para fazer circuitos. O mais interessante é conhecer vários campos com várias características, e o Nordeste não contempla. Uma outra questão diz respeito a todas as condições aéreas que para os gerentes, os gerentes dos complexos, ainda uma certa dificuldade o fluxo Brasil-Europa, ou Brasil-Estados Unidos, ou mais ainda Brasil-Ásia. Há um número ainda muito, muito simples, muito pequeno de turistas estrangeiros que tendem a visitar o Brasil em função desses complexos e, sobretudo, dos campos de golfe. Então, no mais nós percebemos, como o Bertrand diz, assim como as marinas, os campos têm se tornado espaços de práticas mais elitistas, formação de clubes, com um número de praticantes da classe média, média alta, sobretudo, e os campos são muito mais utilizados para uma promoção e valorização imobiliária dos complexos, tentando com isso vender os produtos imobiliários, nessa associação, né, de imobiliário e turístico e novas atrações. E, por outro lado, nós constatamos também impactos, né? Impactos de ordem territorial, que são muitos, porque os campos eles ocupam áreas nas centenas de hectares, isso promove uma homogeneização dos usos nas zonas litorâneas, também
há um impacto na promoção e certos problemas na coesão social à medida que se promove também uma especialização dos usos e em algumas circunstâncias aponta-se para... Perdón por la interrupción. 5 minutos para todos, porque aquí en Portugal tenemos que ir al almuerzo. Así que, por favor, rapidez. Obrigado. Estamos acabando, obrigado. Tá bem. Então, e também constatamos os impactos ambientais, né, sobretudo o uso dos recursos hídricos. Já visto o Nordeste, sobretudo na sua zona mais semiárida, ainda hoje contar com essa dificuldade. E os campos de golfe precisam de grande quantidade de água para aguação, para irrigação e a sua devida manutenção. Então, indo adiante, lógico, esses problemas não se dão só no Brasil, nós verificamos algumas dessas características também em Portugal, na Espanha e até na França também, sobretudo no litoral ao sul. Aqui vocês veem um mapa, já para encaminhar para o final dos nossos resultados, o mapa com a indicação dos municípios litorâneos e com a indicação do número de segundas residências, para observar o quanto esse desdobramento imobiliário das práticas de lazer e turismo são importantes e compõem essa geografia dos balneários. Isso acontece no mundo inteiro. Então, aí você percebe uma característica tradicional, mas que se mantém atualizada, sobretudo quando nós investigamos outras tipologias, como a produção de condomínios de praia, né? Conjuntos residenciais de classe média, inclusive com a ideia da multipropriedade e do timeshare, e também a presença de resorts, né? Que aí o imobiliário está associado aos serviços turísticos. E o mais interessante de tudo é compreender a lógica espacial, tanto na distribuição como na concentração, e observamos como os municípios melhor categorizados em termos de estrutura turística pelo Ministério do Turismo do Brasil, também são aqueles aonde se concentram esses instrumentos, esses equipamentos imobiliários e de serviços, né? E aí destacamos essas zonas em vermelho, que também são espaços metropolizados. Aí percebemos aí a ideia da metropolização turística. E esse é um indicador. Aqui nós temos um mapa síntese, um pouco do que já tratamos, tanto Bertrand como eu, a respeito da localização dos campos de golfe. Observam que é bem raro se comparado ao que encontramos em outras regiões turísticas e litorâneas no mundo, sobretudo nos países temperados. E em maior quantidade, nós vemos aí as marinas, só que, como o Bertrand disse, ainda muito tênues se comparados ao tamanho litoral brasileiro, mesmo considerando as limitações, às vezes, geomorfológicas ou da formação da costa. Em suma, como conclusões, nós podemos destacar uma evidente valorização dos novos esportes no mar, os náuticos e na praia. Há isso de diferente, e que traz um impacto na diversificação das práticas de lazer e uma consequente conformação de novas localizações turísticas nos espaços litorâneos. Apesar de em pequeno número, se comparado a outras regiões, há de se destacar que foram detectadas, foram localizadas e já promovem impactos, conflitos, nós já identificamos. Há, contudo, diferenças do que nós analisamos se analisados com a França, já vista o que o Bertrand mencionou sobre a democratização nesse outro país. Então, o que nós vamos perceber é que os campos de golfe seguem um pouco a mesma trajetória e constituem hoje elementos estruturantes no conjunto amplo do debate político, econômico e social e, sobretudo, ambiental, mas são muito incentivados pelos governos locais e estaduais, haja vista a ideia da geração de emprego e renda e maior atratividade turística. E isso tem levado a uma tônica de valorização dos espaços litorâneos, já bem discutido pelo professor Eustógio Dantas, que já foi implementada desde o início do século XX, que se fortalece em meados do século XX, e que tende a sustentar essas políticas públicas e esses incentivos privados capazes de gerar essas inovações nos empreendimentos imobiliários, aí, com padrão arquitetônico
europeu e até com uma mescla, uma heterogeneidade de padrões, a fim de atrair tanto o público local, moradores das metrópoles, como em menor número os internacionais, sobretudo a partir dessas práticas já mundializadas, como as marinas e o campo de golfe. Então, no Brasil, há um apontamento de sérias dificuldades na implementação desses novos balneários, em virtude exatamente, às vezes, do pequeno número e ainda das dificuldades econômicas e certas vulnerabilidades, e ainda com dificuldade de atrair poucos usuários. Isso falando das práticas. Por outro lado, nós vemos um impacto forte na difusão e comercialização dos produtos imobiliários. Quer dizer, ainda é um processo que se constitui e que novas pesquisas precisam ser realizadas para a atualização dessa investigação e correlação entre essas novas práticas e esses produtos imobiliários. É isso, eu agradeço, muito obrigado. Obrigado por la sua exposição los tres compañeros desde Brasil y infelizmente no tenemos tiempo para un debate puesto que vamos ya retrasados. Solamente agradecer la presentación de Renata, de Andrea, de Francisco, de Nair y esta última de Alessandra Eustoquio Bertrand. Y aquí en el almuerzo podemos debatir cualquier cosa de las distintas perspectivas ligadas al turismo que han sido presentadas. Muito obrigado por estar hasta esta hora.